Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer e vos louvar por mais esta oportunidade de estarmos juntos para o aprendizado com o Evangelho Joana de Ângeles, para nós, para todos nós, para nosso benefício. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a sua presença. Por isso, amado Pai, abençoa a todos nós e todos os nossos caminhos. E assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um dos nossos encontros e com muita alegria vamos dando sim o boa noite para vocês. E como sempre, esperando que esteja tudo muito bem, tudo muito tranquilo, com saúde, muita paz com todos vocês. Encerrando a semana, hoje sexta-feira, para muitos, né? Para outros nem tanto. Mas para muitos já é aquele início de descanso de final de semana. E que ele seja, sim, abençoado, como também abençoado o dia do trabalho para tantos e tantos que passam o fim de semana trabalhando. E é mais, e claro, para que nós possamos também sair, divertir, vai para um restaurante, vai para um shopping, vai para um lugar, vai para o outro, vai para um parque. Mas todo cuidado é pouco e sempre tem alguém lá trabalhando no final de semana. Então, nosso abraço a todos eles, como sempre. E a todos vocês, um belo final de semana, com muita luz, muita saúde acima de tudo, né? E com bastante segurança. Então, agradecemos vocês, estamos agradecendo sempre a vocês. Nós vamos ter o Evangelho já. E no Evangelho nós vamos falar sobre Sócrates e Platão, que foram os precursores das ideias cristãs e, claro, do Espiritismo. Isso 500 anos antes de Cristo. E veja que trabalho tão importante que eles fizeram, que são lembrados, citados, considerados até hoje e continuarão, claro, pelos tempos aí, devido à sua importância histórica para todos nós. E vamos ter Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles, e hoje ela vem falar para nós sobre a paz. A paz. E vai falar para nós em paz. Não é? Em paz. É um artigo, ou o capítulo dela tem bastante coisinha, mas vamos falar com toda tranquilidade. Quanto a isso, não tenham a menor dúvida. Então vai ser o capítulo número 51 dos 60 capítulos do livro Espírito e Vida, de Divaldo Franco,
né? Claro, a psicografia aí, por conta da nossa estimada Joana de Ângeles, esclarecida, sempre bem-vinda, Joana de Ângeles, para todos nós, nossos lares, onde quer que formos, e que continue sempre nos auxiliando com tantas e tantas coisas boas. Assim, amigos, vamos já cumprimentando a vocês, claro, importantíssimo, olha aqui, vamos dar o nosso abraço para a Judélia Lima, desejo boa noite para todo mundo, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo também, a Cacilda Cassianos, querida Cacilda, lá, presidente do Paz e Amor, grande abraço. Também Cecília Tiliac, grande abraço para todos vocês. Vocês que estão conosco, né? Também já deixaram aqui o seu like, como a Cecília Tiliac, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cacilda Cassiano, a Judélia Lima, a Vilma Marinho, o Paulo Irã Pereira Dourado também, marcando a sua presença aqui conosco. A gente agradece bastante. Quanto mais pessoas, mais firme e forte nossa vibração positiva, nossa oração, claro, no final do nosso encontro. Mas até lá, vamos falar do Evangelho, falar de Joana de Ângeles e vamos partir para o Evangelho, conhecer um pouquinho mais do Sócrates, um pouquinho mais do Platão, essas figuras históricas fantásticas. Vamos lá. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Do fato de que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que dela auriu sua doutrina, e que, se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-las. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele, né? E com o tempo, porque houve em todas as épocas a ideia de corromper a juventude proclamando o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Da mesma forma, ainda que não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Cremos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Há aqueles que considerassem esse paralelo como uma profanação e pretendessem que não poderia haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo. Responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo com isso não seria diminuída, que aliás está na história, que não pode ser abafada. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma. De sob o alqueire, ele está maduro para encará-la, tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos. O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto,
e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses das seitas e das castas. Estas citações provarão, por um lado, que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontram-se igualmente em suas doutrinas os princípios fundamentais do Espiritismo. Pois é. Vou passar para vocês já o primeiro item da doutrina, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, do que eles já colocavam ao povo 500 anos antes de Cristo. A primeira, e depois, segunda-feira, durante a semana, vamos falar de todas elas. A primeira diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do mal. Deles se separa em se encarnando e recordando seu passado. Está mais ou menos atormentado pelo desejo de a eles retornar. E aí o comentário. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira, e sua sobrevivência ao corpo, e sua saída do mundo espiritual para se encarnar, e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. Enfim, é o germe da doutrina dos anjos decaídos. E aí está, para todos nós, um pouquinho, né, da história, Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã, das ideias do Espiritismo, trazendo à luz, já 500 anos antes de Cristo, a luz daquilo que hoje nós conhecemos, daquilo que hoje nós acreditamos como absolutamente a verdade dos fatos, né? E na época do Sócrates, do Platão, era tudo muito complicado. Se já era complicado 500 anos antes na época de Cristo, imagina 500 anos antes de Cristo. E mais, na Grécia, Grécia antiga, né? A Grécia que sempre foi um celeiro de ideias luminosas, de grandes pensadores, e ao lado de grandes pensadores, também de grandes guerreiros, que a gente bem sabe, né? A história é rica nisso. Mas ali, naquela época, havia chamados deuses gregos para todo lado. Era Zeus, era Apolo, era Hera, era Baco, eram deuses para cada coisa. Claro, isso vindo da própria história da civilização grega, né, que foi se depurando conforme o tempo e foi então assim se estabelecendo. E Sócrates chegou àquele momento, e Platão, que era seu discípulo, né, viram por tudo aquilo que que estava dentro deles, claro, pela intuição, claro, né? Porque de onde que eles iriam tirar que a alma sobrevive ao corpo? Naquela época, né? Claro que ali estava um espírito já bem esclarecido, que já veio com a função de preparar os caminhos, assim como nós temos na Bíblia, né? Os profetas, que, como diz lá na própria Bíblia, vieram preparar os caminhos do Senhor, o caminho de Cristo que chegou. Todos aqueles profetas, todas aquelas coisas combinaram ali com a chegada de Jesus. E todos os estudos ali também com os reis magos chegando no nascimento, né? 6 dias depois do nascimento do Cristo, há mais dias, claro, mas chegando dias depois, sabiam sim. Agora, como sabiam, né? Intuição, ou alguém que ali falou para eles, enfim. Tudo transcorreu como deveria ter transcorrido. E essa ideia da unicidade, da alma, né, deixar o corpo e se lembrar do passado, querer voltar para o passado e depois ter que reencarnar de novo, essa história, né, não é história, essa que conta, aliás, a história, né, desses princípios que Sócrates ali já trouxe para todos os seus discípulos na época. Ele era um grande pensador, filósofo, sempre foi. E isso foi contra tudo aquilo que estava estabelecido à época, com todos os deuses, templos e aquela história que a gente conhece, que também se repetiu na época de Jesus, né? Que ele chegou e foi contra todo aquele estabelecimento de corrupção que havia. E assim como também, na época, Sócrates
por se levantar contra a ordem estabelecida de todos os deuses, de tudo aquilo, né, foi condenado a morrer envenenado, né? E ele, foi dado a ele a chance de ele, né, se salvar, se renegasse seus princípios. Falou que não, ele preferia assim, ali deixar esse mundo, a renegar tudo aquilo que ele tinha certeza que era verdade. E também, como o nosso meu querido mestre, nada ele deixou escrito, porque ele falava, transportava seus ensinamentos para os discípulos. Ali, um dos seus discípulos, o Platão, foi quem trouxe para o nosso tempo e através da história estes princípios que o Sócrates ali já falava e que o levaram à morte. Morte por cicuta, por envenenamento que ele mesmo tomou, né? Aquele suicídio, auto-suicídio, mas obrigado pela lei, pela corte, enfim, por quem mandava à época. E sim, Platão, que era um discípulo de Sócrates, foi compilando todas as ideias e nos trouxe até hoje. E diz que um dos grandes livros da história, um dos maiores, ou seja, o melhor livro que já se fez na história, é exatamente um de Platão. Chama-se A República. Platão. Né? Realmente é um livro extraordinário. Enfim, amigos, Sócrates, um dos precursores da ideia cristã, do próprio Espiritismo, porque basicamente todas as suas ideias batem hoje com aquilo que a nossa doutrina, com aquilo que a doutrina, aquilo que Kardec nos trouxe, trazido pelos bons espíritos que nos informaram sobre tudo, bateu com a ideia geral de Sócrates da sua época. Um visionário para a sua época e pagou o alto preço, assim como nosso mestre também pagou. Mas, durante agora a semana, segunda, quarta e sexta, como esses princípios, são vários princípios, são 2, 3, 4, 5 folhas, nós vamos discuti-los durante a semana, tá bom? Sócrates e Platão, não se esqueçam, fazem parte como os precursores das ideias cristãs e do próprio Espiritismo. Ok? Amigos, queridos, olha aqui, vamos dando boa noite também, olha aqui, vamos ver aqui o boa noite da Bárbara Santana Neri, Fábio Fidelis também, Maria Socorro Marques, Alzira Crepaldi, Leonin Pereira, todos vocês deixando aqui o seu simpático boa noite, que a gente agradece, assim como então também, claro, aqui os likes, né, também da Alzira Crepaldi, da Bárbara Santana Neri. Também nós temos aqui o Fábio Fidelis, Elise Souza Neto, Andreita Maria Alves, né, e também o Paulo Irã, a Vilma Marim, como nós já falamos. Agradecemos a todos vocês pela participação e por deixarem registrada a sua passagem aqui conosco, tá bom? Vamos ver, Joana de Ângeles, vamos ver que ela vai falar em paz, que é aquilo que nós procuramos, né? A nossa paz. E como sempre, ela fala sobre nós, sobre aquilo que acontece, como muitas vezes nós observamos e vemos o mundo ao nosso redor. Então ela diz o seguinte: por que depares a dissipação e o vício nas diversas esquinas do caminho, não consideres a estância terrestre como um pardieiro onde o crime se agasalha. Porque a enfermidade seja uma constante na caminhada humana, não creias que a terra seja um hospital de infelizes experimentando tormentos inomináveis. Porque a solidão te ofereça agasalho vigoroso, não permitas o aniquilamento do instinto gregário que a todos impele para a vida em comunidade. Porque problemas de várias ordens te amesquinhem, abrutalhando os sentimentos que trabalhavas para a sublimação interior, não penses que a dor é operária impiedosa e invencível a soldo da divina inclemência. Porque a loucura faz caça ao prazer, não justifiques a delinquência pessoal, acumpliciando-te cada vez mais com os verdugos da própria serenidade. Porque dourados tetos acobertam
a intrugice e o crime, como se a vitória do poder fosse áulico dos desonestos, não os invejes, revoltados ante as tuas duras penas. Como diz Joana de Ângeles, observamos o mundo sob várias óticas, em várias situações, desonestidade, crime, os ricos que se fazem ricos daquela maneira, problemas de várias ordens, solidão. Não nos isolemos e não consideremos o mundo como um lugar perdido, onde nada que se faça vai resolver. Não é assim. E Joana diz: há muitos cristãos e espíritas que, embora as lides doutrinárias a que se ligam perseguem os lauréis do engano com infatigável destemor. Dizem acreditar na imortalidade do espírito, mas agem às tontas, agem às cegas. Cristãos e espíritas, embora as lides doutrinárias a que se ligam perseguem os lauréis do engano e tocam a vida, enganados a si próprios. Informam acatar a diretriz evangélica, no entanto, vivem distanciados dos nímios postulados da honestidade e do equilíbrio. Afirmam a excelência da fé a que se imantam, todavia, conduzem as atitudes em sentido oposto aos roteiros que pretendem testemunhar. Esclarecem o valor da pureza e lecionam solidariedade e amor. Entretanto, utilizam-se dos ardis que os maus movimentam e pensam sempre em si, criando e mantendo círculos estreitos de amizade. Acatam as instruções dos espíritos e se emocionam com as narrativas da erraticidade, conquanto prefiram o hoje. E nesse hoje, somente o agora, tendo em vista o amanhã nas mesmas bases de hoje. Explica-se que as circunstâncias da vida moderna são os fatores causais da desordem moral e social que aparece vitoriosa em toda parte. Convém, porém, recordar que Jesus, nascendo na hora e no dia de Augusto, e vivendo no reinado de espoliamentos morais e econômicos, edificou uma humanidade em bases superiores, imolando ao ideal do amor a própria vida. Pois é, tanto reclamamos, tanto fazemos, isso, aquilo, né, a parte espiritual, mas só se preocupa com o hoje, esperando que na próxima vai ser tudo igual ao de hoje. Perde-se o tempo, perde-se a história, perde-se a encarnação, perde-se a grande oportunidade da elevação. Isso, falando-se, como ela diz, de espíritas e cristãos, e conhece muito bem as diretrizes do Mestre. Agora, a Joana conta uma historinha aqui para nós, olha só. Depois de doutorar-se em medicina em Londres, com todas as láureas e as disciplinas, e defender com brilhantismo e vulgar a cátedra que lecionou por apenas 1 ano, Vivekananda, né, descobriu que perdera o contato com Deus. Abandonou tudo, glórias, honras, posição, grandeza, e retornou à pátria para reencontrar Deus. Logo que chegou, foi visitar o seu velho preceptor espiritual. As primeiras palavras, o mestre ordenou silêncio. Ordenou-lhe silêncio, com um gesto típico, apontando-lhe humilde assento e o deixando em quietação. Quieto, ali. Decorridas algumas horas, este, por sua vez, sentou-se-lhe ao lado e o inquiriu bondosamente: desejava reencontrar Deus? Respondeu-lhe o discípulo emocionado, após minudenciar as conquistas e buscas, as lutas e triunfos, a grande frustração espiritual.
Mergulhando em meditação demorada, o guru quedou-se para depois dirigir um ossudo dedo entre a quarta e a quinta costela na direção do coração, como a dizer que ali, no mundo, ele o encontraria. Sabedoria do guru. O Vivekananda, que era então, acredito que indiano, né? Que trabalha nessa área, meditação, encontro espiritual. Ele foi para Londres, tornou-se um cirurgião que me parece, e ganhou isso, um espetacular. De repente ele parou porque sentiu-se que espiritualmente parado. E ele voltou então, deixou tudo lá e voltou lá para falar com o seu mentor, o seu guru, pedindo para reencontrar Deus. E o guru simplesmente falou: fica quieto, senta ali, na nossa linguagem de hoje, né? Senta ali, fica ali quietinho. Passou horas, o guru ali quieto, de repente foi lá, sentou do lado dele, como diz aqui a história. Sentou do lado dele e disse: desejava reencontrar Deus, aquilo que o guru apontou no dedo, possudo, né, magro, colocou, como diz aqui no texto, entre a quarta e a quinta costela, na direção do coração. E disse para ele: ali no mundo, aqui no mundo, é ali que você encontraria Deus. Ou seja, lembrando o que da passagem bíblica? A lança que penetrou entre a quarta e a quinta costela e foi em direção ao coração quando da crucificação do Mestre. Nós só vamos encontrar Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossa consciência. É a lição que nos deixa aqui o guru. E a Joana então diz aqui para nós: apaga no mergulho da prece e da meditação, em ensinamentos espirituais, as chamas da inquietude, e faze bastante silêncio no espírito aturdido. Examina em profundidade o que desejas realmente, como o pretendes, para quanto tempo queres. Depois, busca a renovação na fé viva e avança pelos rumos difíceis. Nada te empanará o brilho do entusiasmo, nenhuma sombra te perturbará. Os maus não te farão mal, os doentes não te contaminarão, os infelizes não te inquietarão. Brilhará a tua luz em toda parte se te ligares a Jesus, o dínamo sublime, e estarás tranquilo, mesmo quando soe a hora do despertamento consciencial, com a chegada da desencarnação, porquanto, com Deus, em paz, sentirás em paz Deus contigo. Joana de Ângeles, trazendo para nós hoje o capítulo, o texto Em Paz. E é em paz que nós encontramos e precisamos estar em nosso coração para verdadeiramente encontrarmos nosso querido Mestre Jesus, seguirmos o bom caminho. Pois é, meus amigos, e desejando sempre o bom caminho aos nossos queridos aniversariantes, temos aqui hoje o Djalma Pereira Gonçalves, Rinaldo José Feltrin, nossos cumprimentos. Amanhã, Cláudio Celau da Rosa, Márcia Abreu, Alcina Ambrósio, Jesus Loureiro, Fernando Vincentini, Emerson Avelino, Gesiel Azevedo. Nossos cumprimentos para você, já antecipando amanhã. E domingo, José Machado, Machado, nosso querido Machado, paz e amor, Deus abençoe imensamente. Também Samuel Besler Janaite, Simone Henriques. Olha quanta gente fazendo aniversário esses dias, e nós, muito felizes, podemos sim cumprimentá-los, mandamos o nosso abraço, coração a coração, nossa vibração positiva, desejando o melhor, uma longa, feliz, iluminada caminhada no caminho do bem, plantando sempre boas sementes, porque a colheita vem
e que colham todos muito bons frutos. Deus abençoe a todos. Grande abraço ao nosso querido José Machado, aniversariante de domingo. E assim, amigos, chega aqui nosso momento do encontro, onde vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, e em nosso pensamento levar todos esses queridos irmãos que aqui conosco estão com os nomes, e vocês também mentalizando, levando no pedido, o pedido da bênção, da fortaleza, né? O pedido da recuperação, para que todos possamos continuar nessa caminhada juntos. Assim, vamos orar pelas Zoraides Braga, Simone Andilho Santa Rosa, Carla Souza, Rosa Decretos, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Maria Ângela Melabá, Jacques Meriter Marques, Angêlica Celanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paulo, Igor Schutte, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Buzos da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Faciola, Eunice Mendes de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Guilherme Colúcio, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Williana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Rosa, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco. Pensamento positivo, amoroso também para os 3 netinhos da nossa querida Elaine Peroni, que nos pede assim oração para o fortalecimento, né, desses nossos queridos infantes, crianças. Aí, tudo pela frente, que Deus abençoe aos 3. Tá bom, Elaine? E assim, amigos, vamos para o nosso momento de prece. E nesse momento de prece, levando o nosso pensamento ao nosso Pai, estejamos tranquilos, coração e mente para o nosso recadinho amoroso até nosso Pai e pedindo as bênçãos para o nosso dia a dia. Nesse início, então, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, querido Pai, que estás por toda parte, estás em nossa consciência. Amado Mestre Jesus, sempre conosco. Aqui, Pai, seus filhos felizes, mais uma vez reunidos, porque vossa misericórdia nos concedestes a graça da vida. Nós os agradecemos, assim como todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, nos agradecem a graça da vida espiritual que nos foi dada. E assim, Pai, vos louvando, agradecendo sempre, levamos a vós nossos pedindo sim, sempre, por tantos aniversariantes felizes, para que tenham uma longa, feliz e produtiva jornada. Tantos pais que acolhem seus filhos, iniciando sua caminhada neste mundo. Abençoa a todos. Abençoa nossos irmãos queridos, nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, retornando ao plano espiritual, e a eles o nosso amor, nossa prece. Abençoa a todos os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada e sendo acolhidos por nossos amorosos irmãos no plano espiritual. Abençoa, Pai, fortaleça todos esses que nós aqui demos os nomes, aqueles a quem nós, em nossos lares, mentalizamos, por nosso carinho e amor. A todos fortalecei para a continuidade da jornada neste mundo, na busca da sua evolução espiritual. Assim como abençoa nossas famílias, porque estamos juntos por nossos compromissos. Auxilia-nos, auxilia todos os seus filhos neste mundo, com tanto sofrimento, tanta dor, tanta injustiça, tantos sonhos destruídos pela
própria prepotência, pelo egoísmo, pela vaidade do próprio homem. Tanto impiedosamente, judiando sim de todos os seus irmãos. Abençoa, Pai, todos os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita. Abençoa aqueles que necessitam do trabalho, fortalecendo aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa a todos, querido Pai, a todos nós que habitamos este planeta que há tanto também machucamos. Auxilia-nos para que nossa consciência trabalhe, sim, conosco para a recuperação do ambiente tão prejudicado, valorização da água tão importante para todos nós. Esta água, a que pedimos suas bênçãos, sua fluidificação amorosa. Abençoa todas as crianças, jovens neste mundo, que estão para torná-lo melhor uma árdua missão, mas que com muita persistência, perseverança conseguirão. Por isso, Pai da criação, Pai da luz, Senhor de todas as estrelas, Senhor do universo, levamos a vós esta prece, assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, amado Pai. E humildemente seus filhos os pedem. Teu amor, tua paz, tua luz, tua generosidade e misericórdia absoluta estejam sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados nesse mundo ou dispersos pelo seu universo. Que suas bênçãos calem nosso coração e nossa mente e harmonizem a todos nós, para que levemos, trouxemos e mantenhamos a paz em nossos lares, a harmonia e a sua luz. Abençoa aqueles que aos nossos lares trazem seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos, aqueles irmãos ainda perdidos em sua caminhada, dando-lhes luz, força e fé. Por isso, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado sempre, amado Mestre Jesus. Honra, glória, louvor a vós, por sua graça, amado Pai, agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, sexta-feira, encerrando a semana, e é bom estarmos juntos e podermos pedir essa proteção para nosso Pai, e que nós mantenhamos esta harmonia por todos esses dias, fim de semana que aí está. Também na segunda-feira estaremos de volta. Contamos, claro, sempre com a participação ativa, generosa, fundamental de todos vocês, especialmente, claro, durante o momento evangelho, Joana, e na prece, onde todas as forças se reúnem e todos os corações e seus sentimentos mais nobres falam mais alto, todos os nossos sentimentos. Por isso, eu e Célia agradecemos muito a todos vocês por estarem conosco. Mandamos um beijo enorme para todos vocês, esse abraço, coração a coração. Acolhemos com muito carinho também as suas recomendações. E segunda-feira estaremos de volta, iniciando mais uma semana, vendo aí os postulados de Sócrates, que nos deixou, de Platão, e sim, desejando um melhor final de semana para vocês, o início de uma semana linda, maravilhosa, produtiva e de muito amor e saúde. Assim, amigos, muito agradecido, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco,
agora e sempre, e que a distribuamos com muita alegria onde quer que a gente for. Afinal, recebemos de graça e de graça vamos distribuir. Onde quer que formos, desejemos que a paz do Senhor esteja nesse lar. Seja nos lares de vocês, agora e sempre. Linda noite, até segunda-feira. Fiquem todos maravilhosamente bem. Tchau.